Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. O dia foi intenso. As decisões foram tomadas. Agora é hora de entender o que realmente ficou. Às 17 horas, você acompanha a análise dos fatos, os bastidores do poder e o que muda na sua cidade, na sua região e no país. Assista pela internet em aguardiandanoticia.com.br ou ouça pela rádio FM 82.3. Download da notícia, segunda edição. O fechamento do dia com quem entende de notícia. Aqui na Rádio Guardiã, às 17 horas em ponto. Boa tarde, estamos aqui em Brasília. Começa agora o download de segunda edição. Hoje acompanhado com o João Carlos, um dos maiores articulistas do Brasil. Vamos estar aqui comentando sobre marcha dos prefeitos, sobre a política do dia, política do Brasil, política de São Paulo, entre vários assuntos. Falar sobre o Vale do Ribeira, Tietê, Litoral Norte e região. João, tudo bem, João? Com o prazer recebê-lo em Brasília, muito obrigado. Muito obrigado. Vinícius, a Gabriele. Muito importante para as pessoas que possam transmitir o conhecimento que nós temos a uma equipe tão brilhante como vocês. Para mim é uma honra fazer parte de vocês, da Guardiã da Notícia, TV Cultura DF. João Carlos recebeu o prêmio como um dos maiores articulistas do Brasil. É um grande prazer ter você na Guardiã da Notícia e é um grande prazer você me receber por aqui. Eu vejo aqui esse movimento agora, essa semana, dos prefeitos aqui em Brasília. Como é que a marcha dos prefeitos, como é que você está vendo essa situação? A marcha dos prefeitos sempre foi um momento emblemático. 27ª marcha dos prefeitos. É um movimento emblemático para a capital federal, que os prefeitos vão trazer muitas ideias aos seus deputados e senadores e, evidentemente, vão aproveitar essa vinda para votos, né? Nós estamos aí numa campanha eleitoral agora em outubro, né? A eleição vai ser muito disputada, então esse é o momento chave. E, principalmente para o DF, são recursos que vão vir para a capital federal, que passa por um momento desagradável, difícil. O comércio sente isso, a rede hoteleira também sente, os restaurantes, os bares. Então, tudo isso movimenta a cidade, porque Brasília é uma cidade de movimentação, de eventos. A rede hoteleira lota, os shoppings, os restaurantes, os bares, eles vendem muito. Então, João, porque diferente de São Paulo, que é uma cidade que vive 24 horas, Brasília vive em volta e em torno dos movimentos políticos. Exatamente. Né? O governo federal, do mesmo jeito que São Paulo hoje não é uma movimentação política pelo governador Tarcísio junto aos seus prefeitos, hoje faz esse movimento com os prefeitos de todo o Brasil. E aí vem anunciar os seus programas sociais, vem anunciar o PAC, apresentar obras, discutir reforma tributária, entre outros assuntos muito importantes para todo o país. Exatamente, você está correto. E importante também citar o belíssimo trabalho da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, que é muito importante, porque lá você tem um diálogo aberto com todos os segmentos da República, com todos os poderes, e a interlocução com os prefeitos é muito fácil, porque a CNM promove isso. Então, eles têm atividades durante o dia inteiro. É igual a São Paulo, 24 horas por dia. Aí eles saem da CNM e vão para o Congresso, do Congresso para os ministérios e assim, consequentemente. Traz também uma grande oportunidade para o nosso governo federal, o presidente Lula, hoje, fazer uma dança do acasalamento com os prefeitos. Estamos à beira de uma eleição agora, para presidente, para senador, para governador. Então, é um momento político importante para Brasília e importante para o governo federal, para também fazendo um trabalho de achego com esses prefeitos, independente de partidos. Exatamente. E o presidente Lula, não é segredo para ninguém, sabe conversar com todo mundo. Ele é agregador, né?
Então, ele conversando com os prefeitos, ele vai, evidentemente que ele deva ir no evento da marcha no local que vai ser realizado aquela grande reunião dos prefeitos, né? Vai passar a leitura do governo federal aos prefeitos e receber de todos eles, como você disse, demandas. Claro, o governo vai atender dentro das possibilidades, mas como é um ano eleitoral, eles vão contar muito com o apoio dos seus parlamentares, deputados federais e senadores, que vão ajudar muito nessa interlocução com o governo. E isso no momento, Brasil, que está assim, momento político continua polarizado, como nas últimas campanhas, entre dois grandes candidatos, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Bolsonaro, o filho do Flávio Bolsonaro. Aí vem Ronaldo Caiado, vem Zema, Renan e outros candidatos, né? Mas, e o que você me diz dos últimos tumultos políticos aí com a história do Flávio Bolsonaro? Você acha que tem repercussão? Com certeza. Muita gente não sabia. Eu não sabia que o Bolsonaro tinha um filme sendo produzido. E pegou de surpresa a todos aqui em Brasília, eu acho que no país inteiro, o diálogo do senador Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Todo mundo sabe que o Vorcaro está numa situação muito complicada. O que se aguarda muito é a delação do Vorcaro, porque tem muita gente envolvida. E esse áudio causou um impacto na política nacional, porque muitos líderes políticos já estão condenando antecipadamente o senador Flávio Bolsonaro sobre esse áudio. Por que ele foi na busca de recursos com o Vorcaro, sendo que o Vorcaro estava sendo investigado? Claro, o senador Flávio Bolsonaro disse que essa pauta foi muito antes do Vorcaro ser condenado, ser preso. Mas, pelo que se diz aí, a imprensa toda divulga, que no dia seguinte o Vorcaro foi preso. Então, surgiu essa grande polêmica. Quem ganha com isso? Bom, quem perde com isso? Claro, o país perde com isso. Porque o diálogo, o debate fica muito fraco, fica enfraquecido. Vai ser um debate de acusação, de um lado e de outro. Quem pode ser o beneficiado? O candidato que falar para a população o que ela deseja. Porque o presidente Michel Temer comenta muito isso, fala muito isso, que o país precisa de projeto de Brasil. Então, João, você sabe que a gente ouve temas e mais temas e discussões políticas e bravar acusações, e eu tenho sempre na Guardiã Notícia falado o seguinte: cadê o projeto político, a resolução para o nosso país? Sabe, eu vejo um acusando o outro, vai mexer no Bolsa Família, vai mexer no sei o quê, mas a gente precisa de um projeto hoje, não só do Bolsa Família, mas que traga emprego, que traga educação, que traga saúde, e a gente vê distante de uma resolução para isso, e sim um plano de poder pessoal de cada um e de seus partidos. Você está correto com relação a isso. Temos um exemplo, de novo, aqui de Brasília. Você vai nos restaurantes, você vê duas placas, o menu do dia e precisa-se de garçons, cozinheiros, atendentes. Os bolsas causaram isso. Não estou dizendo que não mereçam. Evidentemente que as pessoas necessitadas, desvaídas da sorte, precisam disso, claro. Mas o país precisa de um projeto que gere emprego, que dê boa educação às crianças, justiça, que extermine esse mal que tem acontecido aí diariamente, que é feminicídio, onda de violência, estupro de menor, matam menor, atingem animais, o meio ambiente também é destruído. Entrando nessa seara de segurança pública, o governo federal anunciou um plano bilionário contra o crime organizado, virando facções como o PCC e o Comando Vermelho, com investimentos e inteligências. Bilhões. Agora isso. Eu acho que demorou para se fazer isso. Eu acho que o crime organizado veio tomando corpo e a ausência da lei, a ausência do governo, deixou com que eles fossem se tornando cada vez maiores, entrando em empresas
empresas, se formando políticos, Exatamente. criando empresas, empresários. Então, é urgente um mando do governo, a presença do governo. O Estado precisa estar mais presente nessa questão. Por quê? Quando o Estado se afasta das questões sociais, o crime adentra para tomar conta. Claro. E acontece o que está acontecendo no Brasil. A pessoa está no Rio de Janeiro, preso, comandando a Paraíba, sabendo tudo o que acontece através de câmeras. Em Brasília ainda não. Por quê? Porque aqui os poderes estão aqui. A polícia de Brasília é muito de resolução. Ela atende à necessidade das pessoas que solicitam o seu apoio na questão do feminicídio, na prisão, descoberta de crimes, assaltos. A polícia é muito efetiva, porque o crime organizado ainda não adentrou aqui. Ele adentrou por uma outra porta, pela porta política. Ele vai ainda adentrar diante das eleições que estão chegando, porque a gente não sabe quem está chegando para tomar assento como deputado. Até onde o crime está trabalhando e exercendo os seus braços. Exatamente. Né? O Rio de Janeiro é uma prova disso. Ali está totalmente consumido pelas facções. Todo generalizado. O governador Cláudio Castro, que não é novidade para ninguém, quando se pega um uma corrupção sem fim, né? Sem fim, generalizada. Bom, isso é muito ruim. Falando em corrupção, falando em poder, não podemos citar que os Supremos do Tribunal Federal seguem no foco de disputas políticas, crescem discussões sobre limites do judiciário, pedidos de impeachment de ministros e crítica dos setores conservadores ao Supremo. Está sendo muito feio isso, porque sempre foi uma instituição muito respeitada, que sempre nós, brasileiros, os tinha como os defensores supremos da lei. Os ícones da justiça estavam lá. E agora, esse papelão, com um monte deles envolvido, com vocário, com dinheiro, e dinheiro que não tem como dizer assim, não sabia. Porque quando a esposa do ministro é contratada para defender num valor de 129 milhões, ou seja, está defendendo o crime. Claro. Sim. E quando essa contratação desse tamanho de valor, não vai falar que é uma advocacia. Ou seja, o peso da caneta do ministro está nesse valor. O Supremo, o ministro Marco Aurélio aposentado, Marco Aurélio de Mello, sempre disse o seguinte: quando começou a televisão, o sistema de televisão do Supremo, do STJ, do STF, a transmitir as sessões, parece que os ministros viraram artistas. Isso ganhou muito corpo. Então, é o que você falou, aquela disputa de egos entre eles. Nós não somos magistrados, nem advogados, mas a gente está do lado de fora vendo o que a população está sentindo. Então, hoje, um Supremo, todo mundo sabe quem são os seus membros, mas não sabem o nome dos jogadores da seleção brasileira. Né? Quer dizer, todo dia tem alguma coisa que envolve o Supremo. Todo dia acontece alguma coisa que envolve dinheiro público, dinheiro nefasto, dinheiro de corrupção, como do INSS. Como que uma advogada vai numa CPI do INSS e diz que viajou para Dubai com 11 malas? E diz que são malas de um grupo de viagens, e aí o nobríssimo relator, Alfredo Gaspar de Alagoas, pega toda a relação, sendo que as malas eram dela. Aí ela, não contente, diz que ela recebeu 100 e tantos milhões de reais como honorários. Isso é um absurdo. A questão do INSS é outra vergonha nacional. Eu escrevi um artigo na mídia nacional, quando aconteceu todo esse assunto, que foi também um pontapé para o ministro, nada contra o Carlos Lupe, a ser retirado do governo. O título do meu artigo: Sulupiaram os velhinhos. Eu tirei o surrupe, eu coloquei sulupiar os velhinhos, porque é isso que aconteceu. Roubaram de velhinhos, de pessoas mortas, de crianças, de pessoas com síndrome de Down, com deficiência física. Pelo amor de Deus,
O ser humano perdeu os seus valores pessoais. A ganância tomou conta de tudo isso. O que nós estamos vendo aí, inclusive o nosso colega Vinícius falou uma coisa interessante. Antes eram milhões que eram... Agora são bilhões. São bilhões. Temos também uma notícia aqui, não muito boa. O ministro José Dirceu foi internado em São Paulo, vítima com uma doença de linfoma. Música e informação na palma da sua mão. Está no ar, Telebras News. Conexão e liderança com Fabi Teixeira. Todas as terças-feiras, às 13 horas, na rádio Guardiã da Notícia. Conecte-se com as principais tendências e líderes que fazem a diferença. Conexão e liderança com Fabi Teixeira. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. No Alto Tietê, o cenário eleitoral ganha voz. Quem tem mandato, quem chega forte. Você sabe primeiro. Modo Eleições 2026 ativado. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Há 10 anos, Mogi das Cruzes ganhou uma nova forma de participar da sua própria história. A TV Câmara nasceu para dar transparência às decisões públicas e participação aos cidadãos. Nesses 10 anos, ampliou o debate e levou informação de qualidade à população. Foram inúmeras sessões e audiências transmitidas, desde a primeira transmissão em 2015, sempre ao lado da população. TV Câmara Mogi das Cruzes, 10 anos escrevendo o futuro da cidade. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia, na palma da sua mão. Há 32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, Centro de Ribeirão Pires. Canoa Quebrada, tradição e sabor que conquistam. Siga Canoa Quebrada Pizza Bar. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. São Paulo recebe de 26 a 28 de maio a ExpoGov Brasil 2026 no Transamérica Expo Center. Um dos principais encontros do país sobre gestão pública, com painéis e palestras que reúnem grandes nomes do Brasil, autoridades, especialistas e pré-candidatos à presidência estarão no mesmo palco, discutindo os rumos do país, inovação, governança e políticas públicas. E a cobertura será em tempo real. A Rádio Guardiã da Notícia, FM 82.3, é mídia partner oficial do evento. Nosso time estará no local, com estúdio multiplataforma, acompanhando os principais debates e realizando entrevistas exclusivas com os protagonistas do Brasil. Transamérica Expo Center, na Zona Sul de São Paulo, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. As inscrições são gratuitas. Acesse expogovbrasil.com.br. ExpoGov Brasil 2026. A Guardiã está lá, ao vivo e com você. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia se une ao portal Mídia Brasil Santa Catarina. Conteúdos exclusivos da região do sul do país. A Guardiã da Notícia e Mídia Brasil Santa Catarina apresentam a sua nova parceria. Jornalismo com credibilidade, informação com precisão. Mídia Brasil Santa Catarina. A união desses dois veículos de comunicação trará uma nova forma de expressão e jornalismo com credibilidade e informação com precisão. Referência regional, poder global. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia, na palma da sua mão. Bom, Guardiã da Notícia, agora 17 horas e 34 minutos. Com Vinícius Carvalho aqui também, para brilhantar as nossas informações sobre Brasília, né, Vinícius? É muito bom estar com vocês, duas figuras ilustres, são pessoas bem esclarecidas. Brasília pegando fogo, né, Rico? Não só pela Marcha dos Perfeitos. Incendiando, né?
Nós temos hoje, né, a questão do áudio do Flávio Bolsonaro, fazendo a operação no Rio de Janeiro, Sim. a questão do ICMS e de uma refinaria que não refina. É isso, é o puro suco de Brasil e Rio de Janeiro. Aqui no Brasil tem coisas que nos surpreende todos os dias, né? Refinaria, a gente pensa que é aquele nome, né? Refinaria é para refinar, não é isso? É o sabor. Ah, sabor. Tem um vídeo muito... Agora virou moda. Hein, João? Não é do nosso tempo, mas tem coisa que virou moda. Lembra do Kisuko? Kisuko, lembra aquele Kisuko? Exatamente. Aquele pozinho? Sabor uva, sabor laranja. Só que o custo deste Kisuko não é o custo dessa refinaria. Esse é o detalhe. João, eu estava comentando, sabe qual é o problema? Antigamente, era milhões. Agora é bi. Pô, eu lembro da história do Paulo Maluf, dos 100 milhões da Ilhas Caimã. Lembra? Agora é troco do bolso. Não, deixa eu falar. 1 milhão, ele virou rendimento, João. Então, qual é a vantagem hoje? O cara vai lá, rouba um banco, aí depois ele propõe pagar em 10 anos na parcelinha. Porque o lucro do roubo paga a parcelinha, cara. Olha que mais criativo. Rapaz, o pior que... E com isso quebrou 2 bancos. É isso. Será que só 2? O pior, sabe, né? Você sabe que o pior o que a gente tem visto aqui é que o crime saiu lá de baixo, né? Saiu lá da biqueira. Saiu do papel. Uma canetada de alguns engravatados aqui está falando em bilhões. E um monte de preso. Sim. Agora, como é que ninguém vê isso? Porque quebra banco, nós estamos falando em bilhões, e Supremo envolvido. Cadê o Senado? Por que o Senado não está fazendo impeachment, fazendo o trabalho deles? O que acontece aqui? Não, é aquela história, né? Começa a abrir outros leques de desconfiança, né? Essa confusão toda está nesse patamar até as delações começarem a vir à tona. Que não é uma nem duas. São várias. O Rico ainda tem uma questão, João, que eu acho interessante. O Brasil não tem na sua legislação uma perseguição do capital e da corrupção. Ou seja, ao meu ver, Rico, a corrupção ela tinha que ser um crime de onda. Que é o que acaba com a estrutura do Brasil. Nós somos muito ricos. E deveria ser um crime hediondo perseguindo todo o capital da corrupção. Ou seja, é muito caro para o Estado brasileiro manter um Daniel Gortari preso. Agora, se o Estado tivesse mecanismos para perseguir o capital e bloquear os valores em toda a sua cadeia... Isso agora o governo federal acabou de criar o Ministério para perseguir e investigar, tomara que dê certo, espero que São Paulo copie também. Eu já tive falado isso, defendido isso na Guardiã da Notícia, numa das matérias, onde eu citei o FBI, a CIA. Nós temos que fazer isso urgentemente. Uma polícia especializada em investigação, onde tenha conexões com o Banco Central, ou com todos os níveis de polícia, que possa fazer levantamento, saber para onde vai o dinheiro, daqui para lá, de lá para cá, onde vai prender, onde vai bloquear. Você está correto. E você sabe, o próprio Banco Central tinha 2 pessoas, antigos funcionários, que atendiam o assunto do Banco Master. Advogados próprios. Né? Exatamente. Aí não está se falando de nenhuma cidadezinha do país, não. A capital federal está num estado deplorável economicamente. Mas, caros ouvintes, você sabe que o grande problema de tudo isso que a gente ouve, de todos esses escândalos que a gente ouve, que no final, quem paga a conta sempre é o brasileiro. Mas sabe, esses BIA, aí eu vejo assim, não, porque o limite de cobertura do banco é 250 milhões, é isso? Aí tem a emenda Master, que queria passar para R$1 milhão. Inclusive, o Ciro Nogueira falou que vai representar novamente, e não foi apenas para o Master. Ciro Nogueira também está envolvido, né? Então, nessa operação, inclusive, agora, da refinaria, Sabor Refinaria, que basicamente, para explicar de forma rápida, tem uma refinaria lá no Rio de Janeiro, que ela dava uma que importava petróleo para refinar, e na verdade não já importava o petróleo pronto, porque a matéria-prima bruta do petróleo para refinar, você não paga imposto. Ele já trazia o petróleo pronto, dizia que refinava e vendia isso. Isso dar um prejuízo gigantesco ao Estado, que não conseguiu ter a sua
a sua arrecadação. No entanto, pasme, Ciro Nogueira também está sob o alvo da PF nessa questão. Então, Ciro Nogueira está no caso Márcia, Ciro Nogueira agora está nisso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Aquela música, se gritar pega ladrão, não fica um, Rapaz, tá ficando feio. tem que ver quem sobra. Tem que ficar, hein, João? Nem a música sobra. Né? Leva um cantor. Tá feio. Exatamente. Bom, então vamos dar uma giradinha para São Paulo, falar um pouco sobre a sucessão 2026, onde o governador Tarcísio de Freitas declara ao André do Prado para senador, presidente da Câmara da Assembleia de São Paulo. Após o barraco, vamos lembrar, né? O barraco protagonizado por Eduardo Bolsonaro e Salles, um atacando o outro, falando quem era mais bolsonarista, quem era menos bolsonarista e etc. Eu acredito, João, eu gostaria muito de saber da sua visão, se a direita não se unir nesse ponto, vai acabar favorecendo toda a base do governo atual e, quem sabe, dando até vitória para Lula. Mas, João, deixa eu você. Em organização, em união, a direita é péssima. Se a direita fosse organizada, ia fazer piquete na porta do Palácio Bandeirantes exigindo que Tarcísio fosse candidato a presidente da República. Agora não pode mais, né? Não pode mais. Não, antes. Não pode mais. Ela é a desconjuntura de desunião. Eu congrego a mesma ideia que Vossa Excelência. Está entendendo? Já imaginou o cenário político chegando? Isso a gente está vendo os vazamentos, né, de um celular desblocado. Lembrando que foram apreendidos 8 celulares e são mais de 100 equipamentos, entre computadores, tablets, etc. Já imaginou, Rico, no processo eleitoral nosso, desgastante que é, com inteligência artificial, com todos os novos mecanismos que são utilizados hoje, como vai ser esse cenário? Não, e sem falar que com essa saída do André do Prado, os partidos paulistanos já começam a disputar o comando da Assembleia para 2027, onde o PL quer manter o poder sobre a Assembleia. Então, assim, ainda nem sabemos ainda quem será o governador, hoje liderando as pesquisas o governador Tarcísio de Freitas, mas já existe uma nova disputa pelo comando da Assembleia, pelo comando da Casa. Sem eleição ocorrer. Sem eleição ocorrer. Sem resultado, sem saber como vai ser. Exatamente. É o Sabor Brasil. O Sabor Brasil. E esquecendo que também tem uma candidatura do Haddad, né? A governador. É isso aí. Com a máquina na mão. Com a máquina na mão. Lembrando, máquina federal. Ao contrário do que Bolsonaro não soube fazer, e dar a César o que é de César, eu vi uma entrevista do Roberto Justus, muito interessante, onde o Roberto Justus fala que Bolsonaro ele errou em não ter feito aquilo que ele prometeu, ou não ter se posicionado de forma clara para todos. O Lula tem todos os defeitos, não sou aqui um defensor de Lula, mas o Lula sabe se posicionar. Sim, conversa com todo mundo. Financeiro. Então, o que você acha, Rico? Como vai ser essa campanha? Tiro, porrada e bomba? Eu acho que é um pouco pior. Eu acho que é um pouco pior. E, aliás, lembrando bem que Lula quer que Haddad seja o seu sucessor. A construção que você disse bem, com dinheiro, com recurso, sabendo dialogar com todo mundo, trazendo todo mundo para perto. João, e mais uma coisa que as pessoas não estão se esquecendo. Aqui em Brasília muito se fala do julgamento de deixar inelegível o então ex-governador José Arruda, né? Ele foi condenado lá atrás por aquela questão do panetone, pela Caixa de Pandora. E isso já vem se arrastando desde 2009 para cá. Ocorre que o processo não está mais na mão nem do STJ, nem do TJST. Está na mão do STF. Quem está nesse pacote? Tá José Dirceu, tá Cabral, tá Garotinho, tá Eduardo Cunha, tá Arruda. Então, assim, as pessoas apostam que ele vai ser inelegível. Isso também pode mudar o cenário interno nosso. Sim. Porque o Arruda, por incrível que pareça, aqui no DF, ele tem apoio tanto da direita quanto da esquerda. É um candidato híbrido. Já Tarcísio, governador. Já como falando em governador, Tarcísio de Freitas implementa as suas reuniões com os prefeitos do interior de São Paulo, né? Inclusive para minimizar problemas com os bolsonaristas, né? Exatamente, apagando incêndio. Apagando incêndio, é o que ele vem fazendo. Vai ter que ter um comitê de crise. O Tarcísio, ele é um grande gestor. Ele não é político, mas ele é um nome novo, é uma pessoa muito capacitada, é uma técnica, uma pessoa que vê futuro. Com ele impedido de sair candidato a presidente, algo que seria uma segunda opção,
no caso, se o Flávio ficar abre especulação, um novo candidato, quem seria? Eu acredito que isso vai acabar fortalecendo a candidatura de Caiado. Eu acredito que a direita deveriam se apoiar e fazer uma construção única. Eu pergunto, inclusive, para Gabriel Tricânio. Gabriel Tricânio, quem você acha que poderia ser uma via aí, se Flávio Bolsonaro ficar inviabilizado como candidato? Inviabilizado ele não vai ficar, né, Vitor? Não, inviabilizado popularmente. Acho que abre uma lacuna para o Caiado. Caiado, tá aí, ó. Excelente candidato. Até porque desde a primeira candidatura de 1990, você pode dizer, e é o melhor discurso contra o PT até hoje. 40 anos sem mácula. 40 anos Zero. como governador, seu mandato de governador, sem um único problema. Zero. A experiência de gestão. Tarcísio, sabe que João vai... Não, e você já ouviu os discursos do Ronaldo Caiado? A precisão, que fala o conhecimento, João? Sim. Extremamente preparado. Não, é aquela história. Não, aqui eu não discuto gostar ou não gostar, eu discuto posicionamento político, muito conhecimento técnico. Muito. João, nós congregamos quase a mesma idade. O Vinícius é um menino ainda. Nós conhecemos Caiado, e desde sua candidatura. Sempre foi um sujeito extremamente preparado. Médico, cirurgião de coluna, preparado no exterior, bom político, atuante no Congresso do Senador, muito bem articulado, é do bem, não é uma pessoa do mal. Sim, participou obviamente. Um governador de excelente qualidade. Eu acho que o Caiado agora cresce muito, não só por causa dessa problemática que vem acontecendo, mas pelo seu posicionamento político. Ele está morando em São Paulo, está defendendo suas posições de uma forma clara, de uma forma honesta, sem julgamentos, sem acusações, defendendo um projeto político. Exatamente, porque nós estamos em 2026, próximo de uma eleição presidencial. Antigamente nós tínhamos 10, 11 candidatos para você escolher qual que era a melhor ideia para você debater, discutir e votar. Hoje você tem meia dúzia só. Na verdade, a gente está com Fla-Flu. Eu brinco assim. Você tem lá bolsonaristas versus lulistas. Exatamente. Um manicômio total de ambos os lados. O que eu vejo, João? A parte engraçada é que quem trouxe o Tarcísio para a vida pública, para a política, você sabia que foi o Dilma? Dilma, sim. Na Câmara Federal, estava tendo um problema no DENIT, de muita corrupção, processo engessado. Colocou o Tarcísio lá, o Tarcísio conseguiu fazer aquilo funcionar, que não funcionava. Né? A questão das construções registradas e tudo. Depois disso, no governo Temer, ele assumiu também o protagonismo, e aí Bolsonaro deu continuidade. Acredito que foi um grande erro ter impedido o Tarcísio de vir a uma campanha presidencial, quem sabe até mesmo junto com o Flávio Bolsonaro, se fosse o caso, nessa situação agora, está fazendo isso. Isso que hoje São Paulo continua um debate muito grande sobre a segurança pública, porque houve cortes no orçamento, então isso trouxe um viés de discussão. O governo hoje enfrenta problemas por causa desses cortes, críticas sobre cortes no orçamento e áreas de combate ao crime organizado e sobre ações policiais. Deixa eu te explicar, Rico. Eu acredito que o Brasil está muito atrasado. E olha que eu tive 4 vezes na China, o colega também já esteve algumas vezes lá. O Brasil está muito atrasado na utilização das tecnologias. Claro, se avançou muito, né? Hoje tem o Smart Sampa, tem diversas coisas importantes, mas ainda podemos avançar mais. E após a visita do Lula nos Estados Unidos, ele voltou e fez o que todo mundo já falava que era para ser feito, separar a segurança pública do Ministério da Justiça. E eu acredito que houve uma pressão, sim, do governo americano, pois nós hoje temos grandes facções, que é o Comando Vermelho e o PCC, que vem entrando na política, assim como em todas as outras áreas de poder. Tem facções, não vou citar nomes, mas as reportagens dizem isso, colocam juízes, colocam promotores, colocam delegados. Então, ou o Brasil começa a ter um entendimento claro sobre isso, e mecanismos, através da tecnologia, para que isso seja apurado, seja efetivado, ou nós vamos ficar para trás ao redor do mundo, né? A primeira eleição com inteligência artificial vai ser uma experiência nova. As pessoas muito se preocupam com o urna eletrônica, mas nós temos inteligência artificial hoje. Fica aí a dica para os partidos, poderiam ter investidos em inteligência artificial para poder fazer as fiscalizações das urnas. Não adianta depois
que passar o pleito eleitoral. Não vamos falar em urna, vamos falar. Uma conversa assim já superada quanto a urnas. Acho que a inteligência artificial vem abrir segmentos assim, diversos, mas nada houve até hoje provado que nossas urnas são fraudadas. O que eu penso? Os partidos têm um grande fundo partidário. E é muito difícil no país continental e como o Brasil se controlar essa questão de todo mundo estar ali numa urna eletrônica. Um estado como São Paulo, por exemplo, é enorme. Quantas sessões eletrônicas? A gente usa, por exemplo, eu uso IA o tempo todo hoje para fazer pesquisa. A gestão Tarcísio continua apostando em PPPs, é o que a gente também, parceria público-privada, ele está falando muito sobre isso. E privatizações, incluindo projetos rodoviários, metrô, trem intercidades e novas concessões rodoviárias. Esse projeto ele tem apresentado hoje para São Paulo, numa condição muito boa, o túnel Santos-Guarujá, aguardado há 100 anos. Então, se ele conseguir implementar, vai ser uma marca dele. Não menos importante, mas terminando obras de todos os governadores que deixaram para trás, que eu acho extremamente importante, porque é dinheiro público, Exato. que foi jogado lá de uma forma abandonada, e ele veio resgatando e terminando. Eu acho plausável fazer isso, mas eu acredito que ele tenha que empenhar projetos que sejam deles, para deixar a sua marca como todos os outros já deixaram. Mas o João vai se recordar. Isso foi, inclusive, iniciado no governo Temer. O que o governo Temer fez logo quando assumiu? Ele procurou saber todas as obras que estavam em curso para que elas fossem finalizadas. Porque qual o problema? Todo novo candidato quer fazer uma obra que seja dele. Acaba 4 anos para fazer uma obra, você tendo a lei 8.666, que o pessoal brinca que é a lei do capeta, que ela é muito difícil, entre os prazos ali que ela coloca, o Ministério Público que fala, olha, não pode, intervém, aí processa. Se torna um processo muito longo, muitas das grandes obras não conseguem ser concluídas. Então, qual é a política que o Brasil tem que adotar? Uma política de Estado. Eu acredito que o governo brasileiro tem que parar de ser dono de obras e passar a ter políticas de Estado. O Brasil não faz uma projeção de como vai ser o Brasil daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. Correto. Nós se preocupamos com o aqui e agora, e no final é uma gastação de dinheiro danada, é uma corrupção de dinheiro danada, e quando você vai ver, cadê a obra? Não tem obra. Então, assim, o governador Tarcísio, o que eu acredito? Na época que ele era ministro, ele entendeu as principais obras de São Paulo, direcionou de forma coerente essas obras, e aí depois assumiu a governança para poder efetivá-las. É uma questão muito inteligente, no meu ver. Eu concordo com você. E os programas de governo lançados pelos presidentes da República, eles nunca cumprem o que está no caderno. É pro forma. Pro forma. Ouvi dizer que... Não, sem falar nos valores. A gente começa de um jeito anunciado, os empresários vão para uma licitação para X, acaba o abecedário inteiro. É X, Y, Z, A, B, C, D, F, G, e aí continua, né? E aí continua. Sobre isso. Nós temos o túnel mais caro no Brasil. E nós temos também o estádio de futebol mais caro do Brasil. Agora você vai lá ver as estruturas, não tem nada demais. Nada demais. Brasília é especializada nisso. Não me pergunte o motivo. Quero acreditar muito que não é nenhum problema de corrupção. Não, né? Nosso túnel ele foi... E o Ibanez onde está nessa história, não? Mas o Bernardo Ibanez está complicado, o Rico. Ele está respondendo aí as questões. O Daniel Valcaro está fazendo delações meio desconexas da realidade, só que pelo que a gente está vendo nos movimentos, tanto da Polícia Federal quanto do STF, a delação do Daniel Valcaro nem é necessária, porque os celulares dele dizem mais do que a própria delação. Então, vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Né, sim, na questão de Brasília, do governo, é a delação de Paulo Henrique, ex-presidente do BRB. Esse é a caixa preta. Esse é a caixa preta desse avião. Porque não somos nós aqui que estamos dizendo isso. Qualquer criança no meio da rua sabe que quem comandava o BRB era o governo do DF. Esse foguete, quando foi para a Lua, quando abriu a nave... Claro, o governador Ibanez falou, não tenho nada com isso não é comigo não. Mas todo mundo fala isso, né? Ele era o chefe do Paulo Henrique. Paulo Henrique não faria nada sem o conhecimento do presidente. Tem produção para um break? Um minuto. Pode falar. E antigamente as pessoas tinham uma questão mais comedida para poder fazer as coisas. Hoje não, hoje manda áudio no WhatsApp. Olha, preciso de tantos milhões, meu amigo, meu irmão, meu camarada. E assim,
Conhecendo os atores, Sim. as personas, tenho certeza que o WhatsApp vai ser uma coisa incrível. Rapaz, eu estou em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo, a gente vê muita coisa acontecer em São Paulo. Mas aqui em Brasília, a coisa é muito maior. Porque lá a gente ouve falar, aqui é dinheiro na cueca, é mala no apartamento, mala de dinheiro. E os milhões que estão no apartamento? Eu acredito que foi restituído ao dono com correção monetária. Assim funciona no Brasil, né? Eu sempre fui perguntado. Aquelas malas de dinheiro no apartamento? Não, na kitnet. Na kitnet. Valia quantas kitnet? Cara, 53 milhões, eu acho que dá para comprar assim, bastante. Cara. E o interessante, por exemplo, o CAECA do INSS tinha 11 carros importados. Não era o Gedel, era o Gedel, não? Gedel Veralinho da Mala. Que mala, hein? É isso. Bom, 17 horas e 55 minutos. Vamos chamar um novo break, hein, João? Claro. E voltamos já em instante, falando agora sobre os candidatos de São Paulo. Isso. Que não é só Tarcísio, né? Tem a Dali, tem Caio França, Márcio França e outros. Vamos lá? ZYO 289. FM 82. FM 82.3 MHz. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Câmara em pauta. A política que move a sua cidade. Na Guardiã da Notícia. FM 82.3. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A cidade avança com visão de futuro e está pronta para receber quem quer crescer. Em Itaquá, você encontra incentivo à instalação de empresas, agilidade nos processos e desenvolvimento constante. Integração ferroviária, novos acessos e mais mobilidade para o seu negócio e ir mais longe. Aqui o crescimento acontece de forma planejada e segura. Invista em Itaquá, onde todos os caminhos do desenvolvimento se encontram. Prefeitura de Itaquaquecetuba. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. Atenção, visitante! Ao chegar em Ilhabela, você entra em uma das áreas mais preservadas do Brasil. Para ajudar a conservar essa riqueza, é obrigatório realizar o pagamento da taxa de preservação ambiental. Acesse ecoilhabela.com.br ou procure a central de atendimento na Avenida Princesa Isabel, 3270, na Barra Velha. TPA. Sua contribuição faz a diferença para preservar hoje e cuidar do amanhã. Prefeitura de Ilhabela. A ilha de todos, com o trabalho de muitos. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A política de São Paulo se decide muito além do discurso. Bastidores, estratégia e os movimentos que moldam o poder nas regiões. Análise da política paulista e regional, com Maurício Martins, Rafael Bergamo e Rico Santana. Todas as sextas-feiras, às 8h30 da manhã, na Guardiã da Notícia, FM 82.3. Assista em aguardiandanoticia.com.br. Música e informação na palma da sua mão. Aqui não tem lado, tem informação, análise e espaço para quem tem proposta. Eleições com credibilidade é na Guardiã da Notícia. Modo Eleições 2026 ativado. São 17 horas e 59 minutos. Vou pedir licença aqui para vocês, meus parceiros aqui de Brasília, hoje no Download da Notícia, para chamar nossas regiões, inclusive Alto Tietê, com o Ricardo Café. Ricardo Café, vem ainda contar nossas novidades do Alto Tietê. Oi, Rico, boa noite para você, para o pessoal aí do Planalto Central. Olha, 6 horas, praticamente 5h59, quase 6 horas. Rico, vou te trazer alguns detalhes, alguns destaques aqui do Alto Tietê. Primeiro, começando aí por Mogi das Cruzes, porque olha só, um novo golpe vem sendo aplicado aqui na cidade por pessoas que estão se passando por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, Rico. Na manhã dessa sexta-feira, um munícipe entrou em contato com a secretaria para relatar o seguinte: o pai dela, que é um idoso aí de 74 anos, recebeu a visita de um homem e uma mulher lá na casa dele, pedindo informações pessoais
e também pedindo para tirar foto dos documentos, com o argumento de que eles estariam coletando dados para adiantar consultas, exames na rede municipal. Bom, durante a abordagem, o casal anotou todas as informações num tablet mesmo, né? Esse caso foi comunicado para a secretaria, pela filha do morador, por meio de um contato telefônico. Então, a Secretaria de Saúde ela está fazendo o alerta, reforçando de que não existe esse tipo de visita para coleta de dados pessoais, seja de documentos, seja fotografias de pacientes, tá? As visitas domiciliares que são feitas é só por aqueles técnicos das unidades da saúde da família, mas aí as pessoas já estão cadastradas nas USFs, né? Então, esse tipo de abordagem é preciso atenção, claro, qualquer informação, qualquer problema, o pessoal pode ligar direto para a GCM, tá? Que é o telefone 153. Rico, uma situação bastante complicada, né, aqui em Mogi das Cruzes, e a população realmente precisa ficar atenta. Rico. Café, a gente aproveita aqui da Guardiã, né, para avisar toda a região, porque o crime se replica, né? Então, para que não só Poá, Mogi, Alto Tietê, São Paulo, fique ligado, porque não existe esse tipo de chegada onde qualquer das instituições governamentais vai na casa das pessoas para buscar coleta de dados, entendeu? Então, é bom que todo mundo fique ligado que isso não existe. Quem chegar na sua casa e pedir seus documentos, para tirar foto dos seus documentos, não entregue. Se alguém se identificar com alguém do governo, da Secretaria de Saúde ou de Transporte, Educação, pega o telefone antes de receber em casa, inclusive, e liga para checar. Mas isso é muito importante, que as pessoas ficam ligadas nisso, viu, Ricardo? É verdade, né? Até porque o agente comunitário, aquele que faz a visita para as famílias que estão cadastradas nas unidades da saúde da família, ele vai com o colete, vai devidamente identificado. Chegando ali pessoas sem identificação é complicado. Rico, vou passar agora para uma informação de Suzano, tá? O município vizinho aqui. Neste sábado, tá? Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, a Prefeitura de Suzano vai realizar uma audiência pública para debater o plano diretor de turismo da cidade, tá? É um encontro que vai ser ali no Anfiteatro Orlando de Gênova, que fica no Centro Cultural ali na área central da cidade, tá? E essa programação, Rico, vai estar dividida em 2 momentos, tá? Pela manhã, das 9h30 até mais ou menos a hora do almoço, 1 hora aí, vai ter sim audiência pública para apresentação dos estudos desse plano diretor de turismo, além da coleta de sugestões, tá? E também contribuição da população. Então é um encontro que é aberto para a população e também para representantes aí do setor turístico da cidade. Aí no período da tarde, depois do almoço, lá pelas 12h30 até umas 5 horas mais ou menos, aí sim vai ser promovida uma atividade com integrantes do Conselho Municipal de Turismo, o Contur, que tomou posse na cidade recentemente, também com empreendedores do setor e profissionais da USP, né, da Universidade de São Paulo, que foram os responsáveis por elaborar esse plano diretor do turismo, né? Então essa segunda etapa do encontro aí à tarde vai ser para discutir e avaliar o cenário do turismo lá em Suzano. Olha, Rico, inclusive, né, Suzano é uma das cidades, é um dos municípios de interesse turístico aqui do estado de São Paulo e recebe um incentivo para melhorar o setor, viu, Rico? É extremamente importante. Suzano que vem crescendo muito no turismo, né? E aquela história, quanto mais incentivo, mais empregos. E quanto mais emprego, mais a cidade fica feliz, as famílias, tem menos evasão dos jovens para fora de Suzano. Parabéns, Suzano, ganha muito mais. Continuando a falar sobre Suzano, eu vou trazer uma informação agora que a Câmara de Suzano nos passou, que na segunda-feira, logo às 10 horas da manhã, logo pela manhã, lá na Câmara Municipal de Suzano, olha só, pela primeira vez em 77 anos de existência do município, né, desde a sua emancipação político-administrativa, pela primeira vez em 77 anos, a cidade de Suzano vai receber uma audiência pública da Comissão de Finanças, do Orçamento e Planejamento da ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para discutir o orçamento estadual para 2027. Então, essa reunião vai ser às 10 horas da manhã da segunda-feira, lá na Câmara de Suzano mesmo, tá? A audiência em Suzano, Rico, é uma das 17 audiências que são realizadas em cidades do estado todo
para ouvir diretamente da população as necessidades de cada município, de cada região, né, para compor aí o orçamento estadual do ano seguinte. Então, o público lá vai poder apresentar sugestões, acompanhar como é que vai ser definido os investimentos estaduais para o próximo ano e, por ordem de chegada, 20 pessoas poderão se manifestar lá durante essa audiência pública, né? Então, durante as reuniões, é debatido aí tanto as prioridades regionais quanto as áreas que precisam de mais investimentos. E aí as contribuições que são recebidas ajudam os deputados, né, a entender as demandas locais e a aprimorar a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual de 2027 do Estado de São Paulo, antes da votação final que está prevista aí para o fim do ano. Então, Rico, uma oportunidade da população, não só de Suzano, mas aqui da região do Alto Tietê, dar um pulinho na Câmara lá e realmente saber como é que vai ser o orçamento do Estado, do nosso Estado de São Paulo, para o ano que vem, né? Também uma oportunidade para os deputados, né? Fazerem alguma coisa por Suzano e já que 77 anos a maioria dos munícipes de Suzano não estavam nem vivos, entendeu? A maioria da cidade nunca viu uma reunião lá da Lesp. Então, que se faça isso em todos os municípios de São Paulo, buscando e resolvendo os problemas dos municípios e da cidade. Acho importante isso. Legal, Rico. Esse então foi o meu giro aqui do Alto GT. Agora 6 horas e 6 minutos. Rico, rapidamente aproveito o espaço para me despedir de você. Hoje é meu último dia aqui na Guardiã. Estou encerrando meu ciclo aqui na Guardiã da Notícia. Agradeço demais a Gabriela Tricânico pela oportunidade, a toda a equipe, Rico, a você, a Kathleen, a Fabi, enfim, a turma toda. Foi um período muito enriquecedor para mim. Aprendi muito estando aqui com a Guardiã e vou buscar novos projetos aí. Mando um abraço para todos vocês, para vocês que estão no Planalto Central. Ricardo, o prazer foi nosso ter aqui com a gente todos os dias, fazendo um excelente trabalho. Você é um grande profissional, vai iniciar um novo ciclo da sua vida. Desejamos aqui de coração um grande sucesso para você, que venha grandes trabalhos e grandes projetos. Grande abraço, Café. Um abraço, Café. Sucesso. Obrigado. Obrigado mesmo. Um abração. Sucesso a todos. Bom trabalho aí. Tchau, tchau. Seguindo ao load 18 horas e 7 minutos, seguindo ao load na notícia, aqui falamos um pouco mais dos candidatos a São Paulo. Nós já falamos aqui de Tarcísio de Freitas, aqui, do Haddad, mas temos o Márcio França, o Ricardo Nunes, que diz que não é candidato, mas que de repente... Pode acontecer. Pode acontecer. Quem? Quem? Pode ser um diferencial, entendeu? Acredito que a autoestima é tudo na vida. Essa, então, campeão. Você acha que tem? Não, mas... Eu acredito que o Kim está dando um movimento, ao meu ver, errado, equivocado. Ele vai acabar perdendo a cadeira de deputado federal que conseguiria assegurar, mas a gente não sabe aí o planejamento, né? O novo partido criado aí por eles objetiva. É engraçado que vai na contramão da cláusula de barreira. Enquanto o Brasil possui 29 partidos e não tem 29 ideologias, o objetivo da cláusula de barreiras era aglutinar os partidos e acabar com esse excesso de números partidários. Tem pessoas aí que querem criar mais partidos no país. É engraçado isso. Márcio França já foi governador de São Paulo. É um nome. Eu acho o nome muito forte, mas o Tarcísio está com um bom governo de São Paulo, né? Pelo menos nas pesquisas que a gente consegue observar de Brasília, ele vem sempre pontuando as pesquisas. Então, vai ser uma questão que vai dividir muitos votos da esquerda. Até porque Haddad e Márcio França estão no governo federal. Sim. E eu acredito que um tira voto do outro. Eu acredito que vai ter uma oposição. Eu acredito até nisso, porque, pelo seguinte, o ex-governador Márcio França foi muito mal aproveitado no governo Lula. Ele poderia ter uma expressão maior, um holofote maior, pela posição dele, ex-governador de São Paulo. Aliás, um belo político, uma pessoa muito decente, o ex-governador. Poderia ter uma amplitude no ministério que desse a ele um cenário maior em São Paulo. Agora, cabe para a gente aqui um apoio dos universitários, né? Vamos perguntar a Gabi Tricânico como é que está a história do vice. Gabi, e o vice? Quem que você acha que pode ser o vice do Tarcísio de Freitas? Até agora ninguém falou nada. Já está decidido? Pelo menos é o desejo do governador Tarcísio. Mas esse bloco, essa minha análise... Felício que mudou de partido agora há pouco. MDB. Foi para o MDB. Felício Ramute, excelente
vice-governador, fez um excelente trabalho para o São Paulo. Se não der chato, não faz. Não, mas aí eu vejo a mão do nosso prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do Baleia Rossi, levando Felício Ramute inteligentemente para o MDB. Você não acha, João? Concordo. E o governador Tarcísio não abre mão do Felício. Né? Não abre mão. Ele quer o Felício como vice. Tanto é que a jogada do MDB do Baleia, e contrariando muitos, Baleia e Ricardo Nunes, trouxeram o Felício da noite para o dia para o MDB. Tiraram do PSD e foi para o MDB. Como eu não posso falar bem dele, eu tenho um amigo que fala muito bem do Felício Ramute. Senão a Gabriele liga com a gente, entendeu? O governador, quando trouxe o Felício, já havia uma cisão com o Kassab. É explícito que o ex-prefeito Gilberto Kassab, ex-ministro, presidente nacional do PSD, citado pelo ex-presidente José Sarney como a maior cabeça política em articulação hoje, no momento, no país. Sempre cito ele como um dos homens mais poderosos do país, Gilberto Kassab. E um gênio político. Brasília brinca aqui no Brasil, a gente fala o caçabês. Inclusive, eu acredito, Rico, até na sua análise, que você comentou, que nos próximos 30 dias tudo pode mudar no cenário, tanto nacional quanto regional. Né? Porque o próprio ex-ministro Kassab, Gilberto Kassab, era um nome cotado para vice do Tarcísio. Olha, que se fizesse isso, levava no primeiro turno. Pois é. Kassab, que tem mais de 200 prefeitos, e entre prefeitos e vice-prefeitos e vereadores, tem mais de 80% do estado de São Paulo. Sim, é um exército. O PSD cresceu bastante. Muito, sim. E lembrando, um partido que possuía 4 presidenciáveis. Exatamente. Né? Você estava ali com o Caiado, estava ali com o Leite, estava ali com o Ratinho. Com facilidade de escolha. Ele trouxe todo mundo para dentro. Puxou a seleção brasileira e falou assim, vou botar meus jogadores para jogo. Ele está com todo mundo debaixo do braço, aguardando os acontecimentos. Não, e o Gilberto Kassab, ele tem um detalhe assim, importantíssimo. Ele chega nos eventos, ele cruza o braço assim, ó, e fica ali quietinho, só observando aquele tubarão branco assim. Sabe? Ele comentando sobre o áudio que vazou do Flávio Bolsonaro, com aquela questão lá do Daniel Vorcari, que Brasília, ontem e hoje estava falando só isso. Eu julgo ele um dos maiores políticos do Brasil e uma das maiores inteligências políticas também. Tal qual, olha que absurdo, vou falar com você uma comparação que muito importante para mim, que eu também acho um outro gênio político, Michel Temer. Concordo com você. O presidente Michel Temer colocou o país nos trilhos, entregou o Brasil andando para o presidente Bolsonaro. A figura do presidente Michel Temer na vida nacional é algo de extraordinária representação. E o Vinícius sabe muito bem disso, participou do governo junto conosco. O presidente Michel Temer deixou o país, pegou o país ladeira abaixo, isso não é segredo para ninguém. A maior recessão que se viu até hoje, interplanetária, se brincasse, batia a recessão dos Estados Unidos em décadas passadas. Arrumou o país, incompreendido por muitos problemas ocorreram durante o seu mandato, mas ele não se curvou. Tinha uma base política muito grande, um ministério excelente, bons assessores. Gilberto Kassab era ministro das Comunicações do governo Michel Temer. Quer dizer, então, as cabeças pensantes são aglutinadores e pessoas que conversam. O ministro, o Kassab, ex-prefeito, é uma pessoa que, você comentou bem, ele chega nos lugares e fica quieto. Ele não quer quietinho, olha, e ele conseguiu fazer o que o Bolsonaro não fez. Ele fez o PSD, quando viu, já estava pronto. Prontinho. É a capacidade de dividir, mas respeitar. Isso está faltando na política novamente. Falando em Kassab, vamos falar de São Paulo, vou pedir licença para vocês novamente, para falar do ABC, nosso ABC, com a nossa jornalista Rebeca. Rebeca, vem aí com novidades, o que está acontecendo por aí, já que nós estamos aqui em Brasília.
Caravana 3D do Governo do Estado encerrou suas atividades no ABC Paulista após uma série de entregas e investimentos em áreas como desenvolvimento econômico, habitação e segurança pública. Logo pela manhã, o governador Tarcísio de Freitas, toda a comitiva do Governo do Estado e autoridades municipais estiveram na antiga fábrica da Ford e anunciou a construção de um grande centro logístico e também do novo pátio do metrô, que amplia a integração das regiões do ABC à região metropolitana da cidade de São Paulo. Vamos ter o investimento da Prológica aqui para o ABC, especial para São Bernardo, que é super importante. A gente está falando de 1,5 bi de investimento, e aí esse investimento vai acontecer rapidamente, porque agora, com os ajustes de projeto, a documentação volta para a prefeitura vai aprovar rapidamente. Em breve a gente vai ter aqui a terraplanagem, o início da montagem aí da operação da Prologis, o início desse investimento, e a gente preservou o pátio, que era mais importante. Não faria sentido eu falar de uma linha para o ABC, e essa sempre foi a nossa tese, para começar essa linha da Lapa para cá. E aí o cidadão do ABC ia levar muitos anos para ver a linha de fato chegar no ABC. Não, vamos fazer o inverso. É uma linha integradora, é uma linha que vai se conectar com outras 9 linhas, e era importante que a gente começasse pelo ABC para ligar as pessoas do ABC, ligar o cidadão, o usuário do ABC, logo a nossa rede metroferroviária. A gente imagina aí 5 anos de obra para concluir, e as obras mesmo devem começar lá para 2020. Aqui onde nós estamos, aconteceu a entrega da primeira cidade da Polícia do Estado de São Paulo, que concentra forças da Polícia Civil, Polícia Militar, além das delegacias da Mulher, do Idoso, do Meio Ambiente e do Grupo de Operações Especiais. Vai ter tudo, o DEIC, vai ter todos os atendimentos, o GOI, vai sair tudo aqui. Isso aqui é um avanço, a primeira cidade da polícia aqui em São Bernardo. E a segunda-feira, a DDM, 24 horas aqui, a mulher vai poder ter todo o atendimento aqui, o conforto aqui do atendimento dos policiais aqui. Muito obrigado mesmo por essa entrega. Trará dignidade para os nossos policiais, para o nosso cidadão que procurar uma delegacia, vai ter aqui espaço de convivência, vai ter local para estacionar seu veículo, enfim. Estamos dentro da primeira cidade da polícia do estado de São Paulo. Muito obrigado, governador. Bom, vamos por partes, né? Vamos falar em metrô. Um dos melhores e maiores transportes do estado, São Paulo hoje, que tem metrôs, que estende esses metrô para o grande ABC, que vá para todas as regiões do entorno, porque é um transporte rápido, um transporte limpo, um transporte que economiza na vida das pessoas, que é tão importante a locomoção casa-trabalho, trabalho-casa. Né? Falando também sobre a polícia, hoje a gente que fala, João, em feminicídio, Vinícius, uma mulher morta a cada 5 horas no Brasil, criar DDMs, investir na segurança, é saudável, é importante e é necessário. Eu acredito que, mais uma vez, a tecnologia pode contribuir muito para isso. Né? Hoje nós vivemos num mundo digital e um mundo de câmeras. Então, quanto mais se investir em câmeras, em monitoramentos eletrônicos, que é um padrão que vem ocorrendo no mundo. Então, vou perguntar para você, quantas câmeras você acha que tem em São Paulo? Tenho uma mínima ideia. Quantas câmeras, João? Mínima ideia. Olha, teve o prefeito Ricardo Nunes, esteve em nossos estúdios lá, e eu faço uma entrevista com os subprefeitos. A gente vai lá para saber como é que no dia a dia, porque a gente tem um programa que é o Cidade Dentro da Cidade, que é voltado para saber como é que está São Paulo, para a gente poder atender o pedido da população que liga para a gente, que faz reclamações, que faz pedidos, e a gente vai ao subprefeito, saber como é que está, como é que não está, como é que vai ter aquela obra, como é que não vai estar. Então, a gente acaba participando de toda a zeladoria de São Paulo. E aí, as últimas notícias que eu tive do Orlando Morando, que foi secretário de Segurança, né, e um dos que mais implementou como é que é, Gabi? O Sampa, como é que é? Smart Sampa, perdão, Smart Sampa. A última notícia que eu tive é que tinha 40 mil câmeras. E ele pôde nos informar que já chegou a 50 mil câmeras. Informação extremamente importante para São Paulo, viu? Muito importante. Brasília deveria copiar esse modelo. Sim. Né? Brasília está para trás. Por isso, inclusive, na questão do metrô, só que fica aqui um leque, Brasília tem que aprender bastante. A última estação criada foi no governador. Exatamente. Inclusive, reformou o metrô. Mas com tanto dinheiro aqui para corrupção, não tem dinheiro para fazer o metrô? A corrupção é algo que não é penalizado.
O problema é que o transporte público de Brasília, você vai entender isso, ele é muito precário, muito ruim. Os veículos de... O Vocário podia ter feito metrô. Pois é. A linha de metrô de Brasília, ela precisa de ser restaurada, porque são pouquíssimos carros. Modernizar. Quando tem problema, e os problemas são inúmeros, ninguém anda. Os ônibus não têm ar-condicionado. Capital do país. Lembrando que foi construída a porta do lado errado. Exatamente. Nós temos uma via que é chamada DPTG, que Brasília deve fazer uma licitação com um ônibus com uma porta especial, porque quando construíram a estrada, a porta do ônibus abria para a rua. Então, se o ônibus... Para o outro lado. Os ônibus parassem, as pessoas iam descer na rua. Então, a porta do ônibus ficou no sentido oposto. Ficou do lado direito e a via para passar o ônibus era do lado esquerdo. Ou seja, tiveram que fazer uma licitação especial para Brasília para comprar a porta do lado esquerdo. Coisas de Brasília. Para abrir a porta para o lado da calçada, onde ficaria o ponto. Isso. Coisas de Brasília. Teve engenheiro, teve pessoas que projetaram ali e tudo, mas ninguém viu que a porta do ônibus estava abrindo para a rua. Olha para você. E as pessoas que chegam em Brasília, muita gente faz concurso, chega em Brasília, tem que ter veículo, 2 ou 3 carros. Brasília é a terceira maior capital do país, chegando a quase 4 milhões de habitantes. Isso aqui é um mundo. E é uma cidade com muitas dificuldades. As pessoas, às vezes, não compreendem. Gente, uma capital federal com tanto problema, falta de recurso, é uma coisa assim inexplicável. Na verdade, não falta recurso. Ele é mal aplicado. Mal aplicado. Bom, dentro da notícia, já demos um giro Alto Tietê, agora temos que ir para o meu querido Litoral Norte, de onde eu sou caiçara, né? E está lá o Trevisan. Trevisan, me conta aí como é que está esse litoral, como é que estão as nossas informações, notícias políticas e tudo que vem daí. Boa noite, Rico. Boa noite para todo mundo que está aqui na programação da Guardiã da Notícia. Como vocês estavam falando de feminicídio, já vou abrir com ela aqui em Ubatuba. Nessa madrugada de sexta-feira, um homem de 24 anos foi preso em flagrante, aí, suspeito de tentar matar a ex-companheira de 25 anos aí, com golpes de canivete e incendiar a casa dela aí, no bairro do Rio Escuro, aqui em Ubatuba. E segundo o boletim de ocorrência, aí, os policiais militares foram acionados por volta da 1h10 da manhã numa ocorrência de esfaqueamento e incêndio em residência lá. O suspeito, Caio Rodrigo Macedo de Souza, foi até a casa da ex-companheira Yasmin Rosa da Silva e desferiu diversos golpes de canivete contra ela e, em seguida, teria ateado fogo no imóvel, provocando um incêndio que se espalhou pelo local. E, de acordo com a Polícia Civil, a mulher foi socorrida em estado grave. Além disso, uma vizinha de 49 anos, que tem deficiência intelectual e que estava ali em uma casa, ali no mesmo quintal, sofreu também queimaduras graves por ser atingida aí por esse incêndio. Além disso, foi também levada ao hospital. E ainda, segundo informações da polícia, a mulher esfaqueada sofreu ferimentos graves que atingiram o coração e o estômago. Ela passou por cirurgia, segue internada em estado grave, entubada. Já a vizinha atingida também teve aí 80% do corpo queimado, segundo a família, e também está aí entubada, sedada e com risco aí grave de perder a vida. Chamas ainda atingiram um carro estacionado próximo ao imóvel e também causaram danos nas residências. E segundo o boletim de ocorrência, o suspeito aí se apresentou a uma equipe ali da Polícia Militar que estava ali durante o patrulhamento e confessou ter cometido o crime. O canivete foi apreendido e o homem preso em flagrante por tentativa de feminicídio e incêndio com lesão corporal grave. E também agora ele permaneceu em silêncio durante todo o seu interrogatório lá na delegacia, Rico. E o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que a audiência de custódia do suspeito foi realizada ainda hoje e que a prisão foi aí convertida em prisão preventiva. E segundo a polícia científica ainda, né, foi lá no local. O caso também é investigado, né, e a defesa aí também do Caio não se manifestou, Rico. Então, mais um caso aí de feminicídio. Tivemos também em Caraguatatuba, que a gente já deu no começo da semana, que a justiça já tornou réu também esse assassino, Rico, lá por Caraguá. Então, a gente percebe esses feminicídios aumentando aqui no litoral norte
e temos aí acompanhar também, né, porque muitas vezes aí a justiça solta, como aconteceu aqui em Ubatuba, num caso aí de morte que a gente teve aqui também, de uma jovem no ano passado, e hoje, depois aí o foragido, né, ele não se apresentou à justiça mais, está sumido. Então, se a justiça não tivesse soltado na custódia, estaria atrás das grades. Então, são pessoas aí, né, que não devem estar na sociedade, pessoas aí desse tipo. Tem que se manter o rigor da lei, não se pode afrouxar o sistema, porque esses números só estão piorando aí, Rico. E, Rico, outra coisa também que a gente traz aqui de notícia triste, infelizmente, morte no trânsito. No começo da semana a gente já mostrou aqui em Ubatuba, e hoje também um pouco ali por volta ali das 10 horas da manhã, 10h30 ali, onde a gente já tinha mostrado, né, para quem acompanha a programação aqui em Ubatuba, numa das nossas entradas, a curva da felicidade em Ubatuba, um ciclista de 65 anos, ele estava subindo ali da Praia das Toninhas para Praia Grande, pelo acostamento, não se sabe se ele teve um mal súbito, e acabou aí entrando, né, na frente desse carro, e nas imagens mostram ele já embaixo do carro, a bicicleta já no acostamento. As equipes do bombeiro foram lá desencarcerar ele, infelizmente ele perdeu a vida, né? E os bombeiros ainda assim fizeram ali todo o processo de reanimação cardiopulmonar, né? Então, o SAMU também esteve lá na tentativa de reverter esse quadro, e infelizmente aí o óbito foi constatado no local, Rico. Bom, seguindo aqui, a gente deseja não só que ele continue em silêncio, mas que ele continue preso e que a justiça o condene por mais de 20 anos de cadeia. As leis quanto ao feminicídio teriam que ser revistas urgentemente, dada a continuidade de crime. Ou seja, se a lei fosse mais rigorosa e tivesse sentenças maiores, de uma forma mais... Não tem nem que ter julgamento. Constatou o feminicídio, é cadeia e acabou, 20 anos de cadeia. Aí trazer alguma resolução. Enquanto está se resolvendo o que fazer, mulheres são mortas. Então, é um absurdo, Trevisan. A gente fica aqui penalizado com isso, levantamos a bandeira novamente das mulheres. Infelizmente, a gente ouve todos os dias, daqui a 24 horas, pelo menos 5 mulheres serão mortas. Então, a gente aqui fica muito triste com isso e continuamos levantando a bandeira e chamando a atenção das autoridades para que se tome providência urgente, agora, nesse momento, nessa próxima hora, que daqui a mais no ano eleitoral, né? Principalmente no ano eleitoral. É esse ano para resolver, né? E os deputados estaduais, os deputados federais que estão aí, ó, que querem voto, eu acho que é urgente essa resolução. Não é esperar as eleições. Eles têm a caneta agora. A resolução é imediata, Trevisan. Outras notícias também de todo o roteiro cultural, aí a programação cultural também lá no portal A Guardiã da Notícia. E, Rico, já adianto que tem aviso de tempestade aí para o fim de semana, desde a capital até no Vale do Paraíba, litoral norte, nesse momento lá na travessia de Balsa, 90 minutos para quem quer chegar lá para Ilha Bela, no sentido contrário, um pouquinho menos, aí 30, 45 minutos, mas tá chovendo lá por Ilha Bela, né? Então, tá gostoso o clima, não tá tão gelado, mas tem esse alerta aí do IMET até domingo para temporal aqui na região, Rico. Então, a gente chama a atenção dos caiçaras, mas principalmente os paulistas que vão para o litoral, que a praia agora, normalmente o mar já não tapa peixe, o agravante com esses temporais de afogamentos. A gente tem assistido aí e ouvido tantos afogamentos, então, pessoal, tomem muito mais cuidado. Agora, com essas chuvas, aumenta a maré, as ondas, tomem muito cuidado, não entrem no mar sem ser um exímio nadador, aliás, no mar acima do que você pode fazer, porque com certeza algum vai ter e pode levar você à morte. É isso, Trevisan?
Exatamente, Rico. Principalmente ontem, que já foi encontrado também o corpo daquele turista que estava desaparecido desde segunda-feira, o Bruno Barreto, né? O mar já deu uma acalmada, não está mais de ressaca, mas mesmo assim ainda tivemos lá na Praia do Bonete ontem turistas que foram resgatados aí com o helicóptero da Polícia Militar, porque estavam na costeira e acabaram aí se machucando, Rico. Então, não se deve, para quem não tem conhecimento, ficando na costeira, principalmente com fatores que agravam aí, como ressaca, chuva, porque às vezes a pessoa não sabe que ali na pedra parece que está seco, mas aquele limo seco, o pé molhado transforma ali como um sabão e muitas pessoas acabam aí caindo e tendo ferimentos graves por causa disso aí, ou às vezes ainda caindo naquelas cracas, pisando em ouriços. Então, não se deve andar na costeira quem não conhece aí, quem não tem o preparo, Rico. É isso aí, televisão. A Download da Notícia aqui te agradece mais esse informe do Litoral Norte. Continuamos seguindo aqui, finalizando o Download da Notícia do Centro do Poder do Brasil, em Brasília. E voltamos amanhã, no mesmo horário, com o nosso João, com o nosso Vinícius, nosso articulador mestre aqui do Brasil, nosso Vinícius Carvalho. Estaremos aqui na segunda-feira, no mesmo horário, levando o melhor da informação para você e o melhor da política brasileira. Obrigado a todos, obrigado ao Jornal Guardiã da Notícia, a todos os ouvintes. E só pedir desculpa depois que faz alguma coisa errada, não ajuda muito no momento eleitoral que estamos. É isso. João? Aliás, piora. Eu agradeço a gentileza, um bom fim de semana a todos os nossos assinantes, os nossos telespectadores e ouvintes, e segunda-feira estaremos aqui. Estão convidados, hein? Segunda-feira vão estar aqui, Estaremos nessa mesma sessão de trabalho aqui, trazendo grandes informações da carreata. Da Marcha dos Prefeitos. Vamos lá, vamos junto, promovendo informações para vocês. Um grande abraço, um bom fim de semana, que Deus cuide de todos vocês. E de nós também. Um abraço a todos. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.